Então são 8 horas e 8 minutos. Francimar Araújo, Francimar está se divertindo aí de férias. Jardiel Gouveia, Daguia Silva já conosco aqui. Tá ok, gente? Eu estou só compartilhando aqui. Então, vamos falar hoje sobre a ansiedade e algumas ações da ansiedade no corpo humano, né? As pessoas às vezes nos procuram quando fala sobre a ansiedade e cita alguns efeitos, né, alguns sintomas que eles sentem no corpo humano, no caso, e pergunta se é normal, se não é problema cardíaco, né? Já cansei. Por favor, tente novamente. Algo deu errado. Eu acredito que as pessoas, o pessoal trabalha com exames cardíacos, né, como ecocardiograma, eletrocardiograma, também tem muito essa questão das pessoas fazer exames simplesmente tem ansiedade, mas associa com problemas cardíacos, com algum problema mais sério no corpo humano, né? A gente vai entender hoje que isso é algo normal. Boa noite, Maria José Félix. A gente vai entender hoje que isso é um processo absolutamente normal, ok? Então, Juan Gonçalves aqui conosco também. Então, agradecer a todos que estão aqui presentes, curtindo a nossa live aqui. A gente vai falar um pouco sobre ansiedade, né? Falar que hoje eu não quero nem tanto falar sobre tratamento, eu quero que as pessoas entendam que alguns processos que acontecem no corpo humano é um processo normal, certo? E que esse processo tem uma utilidade ou tem como é que eu posso dizer, uma finalidade para que esse processo aconteça. Gente, quem estiver me ouvindo aí na live, fala se o som está bom, ok? Eu estou conseguindo ter retorno desse som aqui, estou sozinho aqui hoje, então... mas eu posso abrir aqui meu celular e dar uma olhadinha. Então me falem aí se o som está chegando bem para vocês. A imagem eu estou percebendo que está boa, né? A internet aqui é bem melhor. A gente está com uma parceria aqui com a internet também. Então, pelo celular aqui parece que está bom. Obrigado, Fernanda. Tá? Fernanda, filha do seu Bill. Gostei do nome do Facebook, Fernanda. Mais conhecido, né? Na minha região aqui, para quem é de fora, o pessoal tem o costume de chamar os outros, né? Só se conhece uma pessoa pela descendência inteira. Então, tem pessoas que chamam Maria de Paulo de Severino. Então, precisa toda essa descendência. É bem interessante colocar no Facebook, né? Antigamente era muito usado, em Portugal principalmente, associar, né? Dom Pedro II tinha, se não me engano, 14 nomes que eram todos descendentes anteriores a ele, né? Então, gente, são 8 horas e 12 minutos. Vamos começar falando aqui sobre... Eu percebi, Fernanda. Se não falar de quem é, vai ter muitas Fernandas, né? Me lembro agora daquele livro lá, Morte e Vida Severina, né? Que ele falou assim, me chamo Severino, e aí vai dizendo a descendência dele, filho de Maria, do finado Zacarias, o pessoal sabe realmente quem era o Severino. Então, gente, como eu falei, e eu venho estudando muito nesses últimos anos, exatamente sobre o comportamento do corpo humano, eu estudo mais a mente, mas está associado, é um erro muito grande a gente desassociar a mente do corpo, tá? A pessoa que acha que porque está com problema físico só tem que tratar a parte física, ou que está com problema mental só trata a parte mental. Nós somos um todo, tá? Na última live eu falei sobre isso. Nós somos emoção, nós somos mente, nós somos parte física, nós somos parte espiritual. Então não tem como você separar. O problema mental é só mental, o problema espiritual é só espiritual, o problema físico é só físico. Se entrar nessa divisão, a gente acaba transferindo problemas de um canto para outro, tá? O que é que a gente trabalha? Eu
sou o psicoterapeuta holístico, porque exatamente o holo é trabalhar o todo. Né? Quando a gente fala na parte holística, é quando a gente trabalha, integra a mente, as emoções, a parte física e a parte espiritual. Todos têm a mesma importância, não dá para você fazer a separação nos dias de hoje. Quem comete esse erro acaba não conseguindo fazer um tratamento bom, certo? Hoje qualquer psiquiatra que se preze, que seja bom, ele vai indicar para o paciente, além de prescrever algum medicamento, dependendo do caso, ele vai indicar para o terapeuta, seja um psicólogo, seja um psicoterapeuta holístico, seja qualquer, mas alguém que trabalhe com psicoterapia, com terapia da mente, né? O psicoterapeuta é exatamente aquele que trabalha com terapia da mente, né? Ou um psicólogo, ou algo do tipo. Por quê? Porque há uma necessidade grande de que as pessoas elas entendam causas e sintomas, né? O que a gente vai falar hoje sobre ansiedade é que as pessoas comecem a entender que alguns efeitos da ansiedade não vêm para o nosso mal, assim como os efeitos da maioria das doenças, elas não vêm para o nosso mal, tá? E é difícil as pessoas compreender isso. Como é que uma doença que está em mim não vem para o meu mal, não me está me prejudicando, como é que isso tem uma coisa boa? E a gente precisa entender que tem, né? Que o nosso corpo, a nossa mente, ela nos defendeu a vida inteira, certo? Deixa eu fotobar as rolagens aqui, porque eu estava percebendo uma coisa estranha. Boa noite, João Alves, meu amigo João, tudo em ordem, meu irmão? Parabéns pelo trabalho, obrigado, João. Ranieri Frade, Raimundo Nonato, meu grande professor, o eterno professor Nonato, Fábio Dantas, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live, ok? Tem mais gente entrando aqui. Francimar Araújo, Francimar, começando a trabalhar isso, né, meu irmão? Com certeza vamos ter bons frutos. Já está pela nossa cidade, Francimar, passeando ainda. Boa noite, Ceifa. Ceifa, a gente estudou junto, eu acho que está na minha primeira série, né? Minha mãe era que era professora da gente, né? Porque Ceifa era aluno também da minha mãe. Fraújo também conosco. Então, gente, vamos para o seguinte, certo? Porque de problema, taxa de doença, né? Mas a gente associa doença com coisa. E hoje, diversos estudos já provam que a doença ela tem uma finalidade no nosso corpo. E quando ela atinge a finalidade, se você consegue entendê-la, você consegue tratá-la de uma forma mais definitiva. Tá? Então, mas como o nosso tema hoje é só sobre ansiedade, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês a ação da ansiedade em determinados órgãos do nosso corpo, determinadas partes do nosso corpo, e a gente vai começar a entender que isso é um processo basicamente natural, tá bom? Então, basicamente, quando a gente pergunta o que é ansiedade, a maioria dos médicos hoje, dos cientistas estudiosos, eles narram como uma atitude, não é, como assim? Se o nosso cérebro identifica que existe um perigo real ou imaginário, né? Ele prepara o nosso corpo para enfrentar esse perigo, tá bom? Então, a ansiedade, boa noite ao Serlei Souza, mas vamos entender um pouquinho, tá, Serlei? Hoje, fique conosco, você vai entender um pouquinho que boa parte dos efeitos do nosso corpo são efeitos benéficos, tá? Muito obrigado, Francimar. Com certeza já está marcada a sua volta aqui, a gente vai conseguir trabalhar bem, tá, meu irmão? Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho também. Então, gente, isso, César. Mas tem consequências no corpo também, né? Alguns efeitos no corpo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Então, gente, o nosso organismo, vamos voltar um pouquinho lá para quando o homem vivia nas cavernas, tá? Quando o homem vivia no meio do mato, sem ter casas, sem ter cidades para se defender, e ele praticamente enfrentava perigo todos os dias,
Tá? O homem da caverna, o homem pré-histórico, nem tanto, né? Mas o pessoal vivia antigamente, os nossos antepassados, os nossos avós, como diz um mentor meu, essas pessoas, eles viviam enfrentando perigo no dia a dia, né? E eles tinham que estar preparados para o perigo. E quando se chega um perigo de frente, você tem duas coisas a fazer. Aliás, tem três, né? Mas basicamente as duas principais, que chama de lutar ou fugir, né? Se vem um animal feroz em direção ao homem que está lá no mato lá, ou ele vai enfrentar o animal, se ele souber que pode enfrentar, ele vai enfrentar, né? Então é lutar. Ou fugir, que é correr mais rápido que o animal, subir em alguma árvore, coisa do tipo. Mas ele tem que estar preparado para lutar ou fugir. Se ele não luta nem forte, ele pode morrer. Não só escapavam aqueles que conseguiam se preparar. Então o nosso corpo, o que é que ele faz? Ele vai nos dar o mecanismo para a gente lutar ou fugir, tá ok? Então você vai perceber que em cada parte do nosso corpo, quando a gente está no dia a dia funcionando normal, o sangue se divide praticamente igual pelas partes do corpo inteira, né? Está aí o professor Nonato, que estudou biologia aí, que pode nos dizer isso, né? E a gente tem ações normais, o intestino funciona normal, o cérebro funciona normal, o coração bate num compasso bem mais lento, o pulmão funciona normal, nossa respiração ela é cadenciada. Só que quando vem o perigo, o nosso corpo ele atua de forma diferente. Tem algumas partes do corpo que não precisa trabalhar, certo? Já tem outras partes do corpo que tem que trabalhar dobrado, tá bom? Então, por exemplo, não deve, mas as nossas pernas, elas têm que ter mais energia, têm que ter mais sangue para conseguir correr mais rápido. Nossas mãos para lutar vai ter mais energia também, tá? O nosso coração vai bater mais rápido, enviar energia para o corpo. O nosso corpo vai pensar muito mais rápido, vai ter que acelerar o pensamento para conseguir ver algum local para correr, coisas desse tipo aqui. Então você percebe, enquanto que algumas partes do corpo precisam. O intestino, por exemplo, não precisa trabalhar nesse momento, né? A nossa boca, basicamente, a saliva, a língua, não precisa estar trabalhando. Ele não tem que estar conversando, coisas desse tipo aqui. Então, algumas partes do corpo, o nosso cérebro, ele suspende a energia, reduz a energia, e em outras partes ele manda energia demais. E aí, a gente percebe isso no dia a dia, né? Então vamos lá. Lá na época antiga, era um perigo real que as pessoas enfrentavam. Então na hora que viam um animal, que via algum perigo real, ele teria que fazer isso, né? Descargas de adrenalina, tá? Descargas de cortisol, para que o nosso corpo funcione de uma forma, como é que se pode colocar? Como fosse um motor na potência máxima. A questão é que nos dias atuais, o perigo ele não é mais tão real, ele passa a ser imaginário. E aí você me diz o que é um perigo imaginário. O nosso cérebro começa a tentar para perigos que a gente começa a determinar realmente como perigos, muitas vezes sem ser, tá? Vamos dizer o seguinte: um pai de família ou uma mãe de família começa a se preocupar porque talvez no fim do mês não tenha dinheiro para pagar as contas tudo. Então já começa a achar que aquilo é um perigo, que é algo que vai ser algo grave, porque se eu não tiver o dinheiro, o que vai acontecer? Eu posso ser demitido, se não tiver dinheiro, eu posso. Desculpe. Se não tiver dinheiro, eu posso ser despejado da casa, né? Se não tiver dinheiro, eu não vou ter como alimentar meus filhos, certo? E aí o que acontece? Dispara esse sentimento de achar que está acontecendo perigo, né? Muitas vezes, como eu falei, imaginário nos dias de hoje. Vamos pegar o problema aí. A Ceiça fala aqui na questão da mãe dela, né? Eu não me lembro o nome, Ceiça, da tua mãe, mas chamada Dona Cotinha, né? Se eu não me engano, eu não me lembro o nome mesmo dela. Mas aí o que é que acontece? A Ceiça, ela pode associar todo o sofrimento que teve na época da morte da mãe dela, pode associar
a dificuldade inteira de viver sem a mãe dela, ou lembrar de todos os momentos bons que teve com a mãe, e aquilo o corpo identificar como algo que pode se repetir, né? Que pode vir, a cesta pode vir a sofrer novamente. Então o corpo ele prepara a cesta para fugir desse problema. A grande questão é que não tem do que fugir, né? E aí o que é que vai acontecer? Meu amigo Heber Trigotino, Dr. Elber, né? Kleber, Andy Dantas, Silene Lima e Eliette Lima, sejam bem-vindos, tá? Então não tem do que fugir, tá bom? E se não tem do que fugir, essa energia do nosso corpo, ela vai nos deixar meio atuado, porque vai ser muita energia em algumas partes do corpo, que eu vou trazer daqui a pouco, sem ter uma utilidade prática como existe antigamente, tá? Então, vamos avaliar o seguinte, deixa eu fazer uma analogia assim, bem tosca, só para quem está ouvindo aqui entender. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que você ganha um salário que só dá para pagar as suas contas do mês, não sobra nem um centavo. Então você paga lá o aluguel, a água, a energia, a sua alimentação, um plano de saúde, um transportezinho que você tenha, tá? Ou transporte para se locomover para o seu trabalho, uma fruteira, padaria, onde em geral o básico do casa, né? Estudos dos filhos, por exemplo, e pronto, o dinheiro não dá para nada. Só dá para isso, não tem como sobrar dinheiro. E vamos dizer que acontece uma emergência na sua casa. Vamos dizer que, sei lá, alguém adoece aí, você precisa gastar metade do dinheiro do mês com essa pessoa, com esse problema que houve, essa emergência. O que é que vai acontecer? Se não tem outro dinheiro para cobrir as contas da casa, você vai começar a priorizar algumas contas e deixar de pagar outras, ou seja, vai racionalizar algumas coisas da sua casa. Como, por exemplo, esse mês eu vou comprar verdura e fruta, vai ser só a comida mais simples. Então eu não vou andar no meu transporte, eu vou deixar o transporte em casa, eu vou andar de ônibus, eu vou a pé para economizar com o transporte. Se for preciso, eu pego meus filhos e boto na escola pública, porque eu tenho que usar o dinheiro para algo que é mais essencial no momento. Então você percebe que, por exemplo, você não vai mexer na alimentação, você não vai mexer, por exemplo, em pagar o aluguel da casa, porque pode ser despejado. Mas você vai priorizar o teu dinheiro para aquilo que é mais importante. E algumas coisas que você fazia que eram antes importantes, nesse momento deixa de ser, tá? Porque você tem que priorizar a questão da emergência. Então, vamos dizer que o nosso corpo ele entenda alguma coisa como um perigo real, tá? As pessoas que têm ansiedade e vão colocar, às vezes, o fato de viver numa casa, num local lá que ela não gosta, já gera ansiedade, né? E o corpo já quer fazer a pessoa fugir dali também, né? Ou, não sei, alguém que sofreu um acidente de carro, ao chegar perto de um carro, ao entrar no carro, pode sentir isso aí também. Então, não dá para diagnosticar porque a pessoa tem ansiedade. A gente tem que estudar, né, fazer algumas sessões até entender realmente a origem da ansiedade. Tá bom? Também não é o caso hoje, depois a gente faz uma live só mostrando isso, que pode ser a origem caso a caso. E o que é que acontece? O corpo identifica algo como um perigo, tá? Como uma situação de emergência. E aí ele vai começar a ativar algumas áreas do nosso, aliás, o cérebro identifica e vai começar a ativar algumas áreas do nosso corpo. Então o que é que ele pode começar fazendo? Primeiro o coração vai acelerar para bombear mais sangue, para ter mais energia. Né? É como um carro andando mais rápido, então tem que ter mais combustível para disparar mais combustível. Então o nosso cérebro vai começar a aumentar os pensamentos. Por que ele acelera? Porque ele vai ter que procurar soluções a curto prazo, soluções rápidas. Só que se não há nesse momento um problema real, o que é que vai acontecer? Você vai começar a sofrer de pensamentos acelerados. Você vai começar a pensar num monte de coisa ao mesmo tempo. Porque o teu cérebro está com energia demais, ele precisa gerar isso daí, só que não existe em que ele fazer isso. Antes de você estar fugindo de o homem está fugindo de algum obstáculo, nossos avós estavam fugindo de algum obstáculo, o cérebro precisava informar, eu não passo por aqui, tem que ir por aqui, então precisava pensar rápido. Só agora não precisa. Mas como está com energia demais, ele vai continuar pensando rápido. E aí vai gerar nossos pensamentos acelerados. Então esse já é o ponto do nosso cérebro, né? O que é que vai acontecer mais?
os pulmões vão começar a bombear mais ar, vão precisar de mais ar para o nosso corpo. Né? Então a tendência, quando o coração acelera, você até acha, estou com taquicardia, estou com um início de infarto, porque o coração está batendo rápido demais. Só que ele está batendo rápido demais porque o pulmão também está acelerando, porque está precisando de mais ar, e você começa a respirar mais ofegante, começa a puxar mais ar, e daqui a pouco você sente como se estivesse faltando ar para você, porque se o coração acelerou, se o pulmão acelerou, as narinas têm que mandar mais ar para dentro, então você começa e daí a pouco você sufoca, como se estivesse sufocando, porque é preciso compensar todo o ar que o corpo está pedindo. Se você está fugindo de alguma coisa, você não percebe isso, a respiração ficou forte mesmo, mas está mais preocupado em correr, se esconder, isso é bom. Mas como você está parado no canto e o medo ele é só imaginário, o que é que vai acontecer? Você vai se sufocar, você vai começar a perceber que está puxando ar demais para dentro. Então esse é um dos sintomas que as pessoas sentem muito quando estão com crise de ansiedade. O corpo está preparando energia, precisa de mais oxigênio, precisa de mais sangue, o coração bombeia mais rápido, o pulmão manda ar mais rápido, oxigênio mais rápido, a gente precisa puxar ar mais rápido. E o corpo começa a ter aquela sobrecarga de energia sem uma necessidade bem clara. Né? Márcia Cavalcante, Juliana Moura Pereira, Ana Luzia Fontes, Rayane Souza. 6. A Silvânia acorda à noite com o coração acelerado e sinto o corpo tremer. É exatamente, né, César? Como eu falei, o coração está acelerado por quê? Porque como ele entende que aconteceu algum perigo, de alguma forma teu cérebro dispara a informação que está de algum perigo, ele vai ter que acelerar. O coração acelerado não é algo anormal. Ele acelera para que o nosso corpo tenha mais energia, mais sangue. Né? O corpo vai não dar os nutrientes necessários para o nosso, e a gente vai ver depois, para os nossos músculos principalmente, tá? Tendões e músculos. Só qual é o problema? Não está havendo perigo real, o perigo é imaginário. Então o teu cérebro mandou informação, o coração ele não vai raciocinar. Tá? Ele só recebe a informação do perigo e vai fazer o que ele faz em momentos de perigo, vai acelerar o teu corpo e aí você fala, né? E aí a tremer, a gente vai explicar daqui a pouco também, vai ser mais um dos efeitos dessa nossa transformação do corpo, tá? Necessário para que a gente consiga fugir. Só que quando a gente está fugindo realmente do perigo real, isso é importante. Quando é imaginário, acaba não sendo tão importante e a gente acaba, como é que eu posso dizer, ficando preocupado, achando que é o problema bem mais sério, tá? Não é algo anormal. O que eu estou explicando até agora é que tudo isso é algo absolutamente normal dentro do que o cérebro entende como perigo. Então, o que os pulmões faz? Requer mais oxigênio, a gente precisa respirar mais fundo cada vez mais, e dá aquela sensação de sufocamento, você não consegue encontrar ar, né? Formigamento pelo corpo também, e parece que você vai desmaiar, porque como você puxou ar demais, tem ar demais no seu corpo, e você não tem para que usar essa energia, então o corpo ele entra no estado de como se tivesse energia demais, sem ter em que usar, né? Então, esses são alguns efeitos naturais da ansiedade. Vanessa Fernandes, Fati Jose, né? Inácio José Almeida, que conosco também, Luciana Santos, já falei, né? Vânia Crislane, Rayane Souza, não tinha falado não, né? Então sejam todos bem-vindos, certo? Então, já percebe que o coração, que os pulmões, que a nossa respiração, elas estão trabalhando em harmonia. Vamos para os músculos. Para a gente correr ou para a gente lutar, uma das partes que mais precisa de energia, de força, de trabalhar são os músculos, né? Então, o nosso corpo ele vai disparar cada vez mais energia para os nossos músculos. E aí, numa luta ou numa fuga, isso é primordial. Se não tiver isso, você não consegue fugir nem lutar, tá? Só que se o perigo for imaginário, os teus músculos vão se sobrecarregar e vão começar a doer.
E as pessoas falam, meus músculos, eu fico com os músculos, com os ligamentos, com os tendões todos doloridos. Sinto dores. Você sente dor porque seus tendões, seus músculos, seus nervos, eles estão sobrecarregados com energia demais, sem ter utilidade para isso. Mais uma vez, se você estivesse fugindo ou lutando, seria útil. Essa energia seria dissipada. Só que não está acontecendo isso. Tá bom? Então, como o corpo dispara muita energia, muito sangue para os músculos, para os tendões e tal, a nossa pele ela começa a ficar um pouco mais pálida em alguns casos. Por quê? Porque o sangue que antes circular na pele, agora ele está sendo usado para os músculos, para os tendões. Então a gente tende a ficar um pouco pálido. E aí sente, né, algum frio também. Tá? Aliás, não é nem sentir frio, tá, gente? A sensação de frio, muitas vezes você sua, porque na verdade o seu corpo ele esquenta, tá? A temperatura do corpo ele sobe. Por que sobe? Porque há uma circulação rápida de sangue, né? Quando o sangue começa a circular rápido, a tendência é aquecer o seu corpo. Qualquer atrito que você faça, você consegue aquecer as mãos esfregando-as, né? Então você está atritando uma mão contra a outra. Quando o sangue passa rapidamente no nosso corpo, ele também causa esse aumento de temperatura. Só que como a temperatura aumenta, a gente tende a suar, né? O líquido é disparado no nosso corpo para que a gente reduza a temperatura do corpo. Então na nossa pele fica um pouco pálida e às vezes aquele suor frio, a gente chama de suor frio. Aí eu começo a suar frio. Por quê? Porque como está a circulação grande de sangue, o que é que vai acontecer? O nosso corpo esquenta um pouco e para compensar o calor, o nosso organismo libera a água em forma de suor e para resfriar. Daí você sente o que a gente chama de suor frio, né? Mas isso, mais uma vez, isso são coisas naturais, são coisas normais que foram essenciais para os nossos antepassados sobreviverem e para a gente estar no topo da cadeia alimentar até hoje, tá bom? Em contrapartida, algumas áreas do nosso corpo mas é natural, tá? Não é assim tão sério. O que eu estou colocando aqui é exatamente o contrário, que isso é um processo natural. Você não tem para que se preocupar tanto. No final eu vou mostrar para vocês que quando você começa a entender que isso é um processo natural, você começa a ficar tranquilo, que não está acontecendo nada de grave com você. Tá? Daqui a pouco o corpo volta, o organismo volta ao normal. São crises que dão e que voltam. Tá? Ninguém vai ficar com crise de ansiedade durante 2, 3 horas. Quando o organismo percebe que não tem nenhum motivo para fugir ou lutar, ele volta ao normal. Foi um alarme falso. Né? Então, até agora estou mostrando que algumas áreas do corpo precisam de mais energia. O pulmão, o coração, os músculos, o cérebro. Só que algumas partes do corpo também não precisam de energia. Vamos pegar aqui 2 partes, o estômago e o intestino. Tá? Não tem para que ter energia, você não tem para que fazer digestão nessa hora. Tá? O corpo está mais preocupado com... aliás, o cérebro está mais preocupado em mandar energia para aquelas partes que são responsáveis por lutar ou fugir. Nesse momento, a digestão não é necessária. Então, o intestino e o estômago trabalham bem mais lento, praticamente param. Né? E o que é que vai acontecer? A nossa saliva, ela serve para ajudar a deglutinar alguns alimentos para chegar no estômago de uma forma mais, já o primeiro passo para a digestão. Se não é necessário fazer digestão, nem se alimentar, que ninguém fugindo ou lutando vai estar se alimentando, vai estar pensando em alimentação, o que é que vai acontecer? O nosso corpo vai parar de produzir saliva. Daí a boca começa a secar. Né? Algumas pessoas dizem, quando eu tenho uma crise de ansiedade, minha boca fica seca, até a garganta fica meio como se tivesse areia, sei lá, ressecada. Então, por quê? Porque a saliva para de ser produzida. Né? Então você sente a boca seca mesmo, essa parte aqui tende a ressecar. Mas também é rápido, tá? Daqui a pouco passa. O estômago e o intestino, eles funcionam muito lentamente, praticamente parando de funcionar, mas muito lentamente mesmo. Então, o que é que vai acontecer? Alguns processos do nosso organismo, eles podem se desregular.
Tem pessoas, por exemplo, que depois de uma crise de ansiedade, elas podem ter diarreia, por exemplo, tá? Por quê? Porque como o estômago parou de funcionar normalmente, o intestino parou de funcionar normalmente, ele desregula algumas partes. Então a pessoa tende a ter diarreia e logo depois também pode ter a chamada constipação, né? Então são processos naturais, tá? Que o nosso organismo age, só que quando acontece isso, a gente deixa de funcionar normalmente, a gente funciona de uma forma anormal. Laura Beatriz, meu amigo Manuel Diniz, Café do Agreste, Zé Neto, vou ouvir aqui conosco também. Ok, gente? Então, isso também são processos que o nosso corpo faz, né? Com o intestino ou com o estômago diminuindo o funcionamento, o que pode vir a causar, por exemplo, dores. Né? Dores estomacais, que pessoas dizem, quando eu estou com ansiedade, eu sinto uma dor no meu estômago. Por quê? Porque o estômago, ele nesse momento parou de funcionar, está funcionando muito lentamente. Algumas ações que ele estava precisando fazer naquele momento, ele acaba não fazendo. E aí pode ocasionar dores, certo? Pode ocasionar diarreias, mas como eu falei, isso é momentâneo. Daqui a pouco isso tende a passar também. Boa noite, Zé Neto. Bom, meu irmão. José Souza aqui entrando conosco também. Então, vejam só. O cérebro acelera, né, para conseguir pensar mais rápido. Não é porque acelera, ele está desmantelado. Ele quer pensar mais rápido, ele quer ver todas as soluções possíveis para numa luta, numa fuga, conseguir sobreviver. Deixa eu dar só um exemplo aqui para vocês, de tudo que eu falei até agora. Se alguém aqui já acompanhou uma luta de MMA, aquele combate que é um dos mais alto nível que há no mundo hoje, aquela luta de MMA, né? Esses sintomas provavelmente vão acontecer com o lutador quando ele está no ringue. Quando ele entra no ringue para lutar contra o outro da mesma estatura dele, com a mesma força que ele precisa vencer, o cérebro vai pensar mais rápido. Você vê que o cara está lutando, o cara encosta o braço, o cara diz, eu fico olhando como o cara dá o soco tão rápido, mas porque o cérebro está no máximo ali, ele está vendo o cara em movimento e se antecipando para conseguir fazer aquilo. O cara vai respirar muito mais fundo, o coração vai ficar acelerado, os músculos, né, vai estar muito mais energia. Ele não vai se alimentar algumas horas antes da luta, porque ele sabe que aquilo pode causar algum problema, porque ele sabe que na luta não vai ser possível fazer a digestão de alimentos, né? Ele não vai precisar, tanto é que você vê que toda vez que acaba um round, alguém coloca água na boca do lutador. Se alguém já assistiu o MMA, porque aí então tudo isso que eu falei até agora, de cérebro, de pulmão, de músculos, de coração, de intestino, da pele, de suor, né? Tudo isso acontece com o lutador de MMA, mas ele não acha que está. Pelo contrário, isso é fundamental para ele conseguir lutar. Se não acontecesse essas várias ações, ele não teria tanta energia para disputar aquela luta. Né? Então você percebe que é uma coisa natural. Nada que eu falei até agora é algo que você diga, isso é uma coisa que pode causar morte, por exemplo. Tá? Não é. Tudo isso são processos naturais. Bom, meu amigo César, boa noite, grande centroavante César. Obrigado, meu irmão Zé Orlando aqui conosco também, Gil, Ivonalda Dantas, lá em São Paulo, meu irmãozinho Marcelo Moreno, parabéns aí para sua esposa, está aniversariando, ou foi ontem ou é hoje, né? Parabéns aí. Então, você percebe que são ações que em alguns momentos, até hoje da nossa vida, é fundamental. Né? Possivelmente o policial em uma caça a um bandido ou durante alguma batida que tenha que fazer, ele tem que estar com isso daí, ele tem que estar com o cérebro acelerado, ele tem que estar com o coração batendo mais rápido, ele precisa disso. Tá? Então isso para ele é algo fundamental, assim como um caçador na mata, alguns processos são naturais, depende da profissão. Só que a maioria das pessoas
dispara esse mecanismo, dispara essa ansiedade em momentos que não está precisando, porque ao invés de, assim como um lutador de MMA, se é algo real, se é algo que precisa de energia, as pessoas podem disparar, como o Seixas bem colocou, dormindo, né? O cérebro, por alguma coisa que está nos perturbando, e aí precisa cada pessoa investigar, descobrir realmente por que acontece isso, o cérebro dispara o mecanismo de luta-fuga, e aí seu coração acelera, e aí a boca fica seca, e ele fica com dores nos músculos, e aí ao tentar descobrir, e é nisso que vem batendo e tentar descobrir qual é o problema, o que é que está causando o mecanismo, e desativar esse mecanismo. Eu vou tomar remédio, eu vou tomar remédio para ansiedade, eu vou tomar, né, e o que é que vai acontecer? Vai desaparecer porque você está injetando no seu corpo substâncias, certo? Só que a causa não desaparece. E você começa a desregular o seu organismo, porque em vez de você tratar isso de forma natural e tentar entender por que está causando isso, você vai tomar um remédio. Daqui a amanhã vai dar a crise, o teu corpo vai entender que quando a crise de energia está vindo um agente externo e está bloqueando essa energia, então ele vai aumentar a energia mais ainda. Você vai ter que tomar uma dose maior para compensar a energia que o teu corpo está usando. E aí vai continuar fazendo isso no processo em que o ser humano e a gente acaba fazendo isso de uma forma absurda e descompassada, porque a gente não entende que esse processo ele é absolutamente natural. Tá bom? Oi, Ronaldo. Que Deus abençoe a todos nós, tá, minha amiga? Nada, Célio, você também é um cara bem inteligente, cara. O que a gente está transmitindo aqui são informações que eu acredito ser úteis, são ser úteis para as pessoas, né? Porque muita gente vem nos procurar, eu converso com várias pessoas todos os dias que tem problema e ansiedade das mais citadas. Só que todo mundo que fala em ansiedade, ela trata a ansiedade como sua inimiga, né? As pessoas falam assim, como é que eu posso acabar com a minha ansiedade? Imagina se você não tiver ansiedade, tá? Como eu falei a você, em um determinado momento você tem que fugir, tem que correr, precisa sei lá, um parente teu precisa de uma ajuda tua imediata. Se não tiver essa reação de pensar rápido, de gerar energia para valer o movimento, o que é que vai acontecer? Tá? Então, a ansiedade é algo natural e foi que fez que nós chegássemos até hoje nós estamos. E muita gente ainda hoje precisa da ansiedade para sobreviver. Tá? Muita gente hoje usa como meio de vida algumas atividades, como eu falei aqui, um policial, tá? Um lutador de MMA, um caçador, pessoas que vivem em locais mais perigosos, usam a ansiedade para se defender. Então você não pode acabar com a ansiedade. O que você precisa é aprender a controlar a ansiedade. Então vamos lá, né? Eu tenho uma crise de ansiedade, tá? Eu vou até falar com mais detalhes sobre isso na nossa próxima live, tá? Como trabalhar a ansiedade. Mas eu tenho uma crise de ansiedade. A primeira coisa que eu tenho que entender, esse processo vai passar daqui a pouco. Isso é um processo natural e daqui a pouco esse processo ele vai passar. Tá bom? Quando eu entendo isso, eu fico menos preocupado. Porque se você botar na cabeça que está sofrendo alguma coisa, que está com um ataque, que pode morrer, teu corpo vai gerar mais adrenalina ainda. Teu organismo vai gerar mais cortisol, mais adrenalina, e porque ele vai achar que está mais em perigo ainda. Então você gera uma bola de neve. Né? Mas quando você entende, e agora você vai passar a entender que o processo é natural, tá? Que o processo é natural, ou seja, você já fica mais tranquila. Por quê? Porque agora eu sei que daqui a pouco vai passar, está tudo normal, foi só um alarme falso. Então se é um alarme falso, é igual aqueles filmes, né? Que o pessoal bate, assim, incêndio lá, todo mundo corre, quando todo mundo percebe que foi alguém brincando ou tal, volta todo mundo para o prédio. Então eu posso respirar normal, isso aqui foi só um alarme falso. Daqui a pouco teu corpo volta ao normal. Então, quando você se preocupa menos, entende que é algo natural que vai passar, e a ansiedade ela tende a diminuir rapidamente. E
pode, por exemplo, praticar atividade física, né? Quem tem problema de ansiedade durante o dia, por exemplo, pode fazer caminhadas ou corridas leves. Por quê? Eu falei a você, a ansiedade, ela gera tudo isso para que você fuja ou lute, né? Então você correr usando essa energia para se locomover como se estivesse fugindo, mas só que você não precisa ser tão rápido, tá? Uma caminhada, por que uma caminhada corrida? Porque a corrida é leve. Então eu vou começar a correr rápido, né? Correr a 10 km porque tem muita energia. Só que se o seu corpo entender que você está precisando de mais energia, ao invés de frear, ele vai continuar gerando energia. Tá? Então quando a gente está com pessoas que têm crise de ansiedade, pode fazer uma corrida, até porque alguma atividade física, ela vai tranquilizar teu corpo e vai gerar as substâncias certas para na hora de dormir, você dormir mais tranquilo. Tá? Pessoas que têm problema de insônia, pessoas que têm problema de ansiedade, uma caminhada ou uma corrida leve diariamente, ela ajuda muito nesse sentido. Bom? Mas o principal é isso, é a gente entender que a ansiedade é um processo natural, a gente entender que a ansiedade ela age no nosso corpo para nos defender de alguma coisa. Aliás, gente, vai ter as lives aqui para frente, eu falar um pouco mais sobre a ansiedade, sobre como controlar a ansiedade, exercício de respiração, coisas desse tipo, mas preste atenção numa coisa, qualquer doença, qualquer ação do nosso corpo, ele sempre visa um bem maior seu, tá? Só que as pessoas às vezes não conseguem entender isso, tá? Começam a entender cada processo como algo ruim, e aí o que é que você faz? Se é algo ruim você quer expulsar, e basicamente expulsa como? Tomando remédio, tá? Por que é que eu tenho um medo enorme de remédios farmacêuticos, né? Não todos, tá? O remédio ele é importante, tem alguns momentos que a gente precisa tomar remédio, mas só tem pessoas que tomam remédios exacerbadamente, tomam remédios sem nenhum controle, tá? Ou se automedicam e acabam gerando mais problemas. Por quê? Porque qualquer remédio que você for tomar, antes de tomar o remédio, faça o seguinte: olha para aquele cérebro lá em cima, a indicação do remédio, e lá no meio, lá no final, olha os efeitos colaterais do remédio. Eu não conheço nenhum remédio que tenha, assim, remédio farmacêutico, que tenha mais efeitos positivos que negativos. Geralmente é o contrário. Tem remédios que têm muito mais efeitos colaterais. Até os próprios médicos, qualquer farmacêutico que se preze, qualquer médico, ele vai dizer para você que o remédio deve ser utilizado apenas em último caso. Tá? E principalmente remédios para problemas mentais, ansiedade, depressão, síndrome de pânico, que eles não tratam, tá? Esses remédios não tratam o problema assim, não vão resolver a causa, porque, como eu sempre cito, quando eu faço alguma palestra, alguma explanação sobre os problemas mentais, se o cara está com problema, porque está endividado, por exemplo, remédio nenhum vai pagar as contas dele, né? O que vai fazer é dopá-lo, o que vai fazer é deixar ele no estado alterado de consciência, mas ele não vai conseguir resolver o problema. Quando o estado voltar ao normal, ele vai voltar ao problema, né? É como alguém que, sei lá, vai beber porque acabou o casamento ou acabou o namoro. O cara enche a cara, quando está bêbado, não lembra mais, né? Faz um monte de besteira porque realmente consegue esquecer por um momento. Quando vai no outro dia, além de voltar a lembrar de novo que está sozinho ou que está separado, vai estar com uma tremenda ressaca. Então é isso que o remédio faz, alguns remédios fazem. Além de provocar nas pessoas a ressaca, ou seja, os efeitos colaterais, que se você olhar são vários, né? Já fiz uma live sobre isso, depois eu faço novamente. Dependendo do remédio, existe mais de 50 efeitos colaterais, por exemplo. Ele não vai ter resolvido a causa que deu origem ao problema. Então, processos naturais, terapias naturais que não agridam o teu organismo, muitas vezes tem muito mais resultado.
Ou se tiver resultado pelo menos igual aos remédios, não vai ter efeitos colaterais. É por isso que a gente sempre insiste. Procura um psicólogo, procura um psicoterapeuta, procura um terapeuta natural, procura alguém que pode te ajudar, até um aconselhamento com algum parente, algum amigo, pessoas desse tipo, mas evita ao máximo de se automedicar, não se automedica, e só tomar um remédio, né, procurar um médico, tomar um remédio, procurar um médico nem tanto, mas dependendo do remédio, às vezes acontece o seguinte, a pessoa procura um médico uma vez, o médico fala, ó, toma esse remédio aqui por 2 semanas, o cara vai lá, toma, não melhora, ele não volta para o médico entender que não melhorou e passar outro medicamento, ele vai, toma mais 15 dias, mais 15, e entra no processo de automedicação, que não foi aquilo que o médico orientou, tá? E aí acaba gerando vários e vários problemas. Ok, gente? Então, o que eu queria trazer hoje era basicamente isso. Eu queria trazer os efeitos da ansiedade no nosso organismo e as pessoas entenderem que esses efeitos são naturais. Tá? Você não está morrendo, você não vai morrer por causa disso. Não é porque o teu coração acelerou que ele vai parar depois. Tá? Então, não adianta você estar com uma crise achar que vai morrer, vou ter que ir para o hospital. Não, relaxa, bebe um copo d'água, respira um pouco mais devagar, daqui a pouco vai passar, foi só um alarme falso, tá? Mas Silvane, se continuar todos os dias acontecendo isso, tem que procurar um médico responsável, né, que trabalha a parte mental, vai ter que procurar um terapeuta responsável para que você comece a conversar, explicar qual é o problema, porque sempre tem algum problema que originou, ou vários problemas, e resolver os problemas, ou entendê-los, tá? Não resolvê-los, é entendê-los, tá? E a partir daí fazer alguns exercícios que vá mostrar para o teu cérebro que o perigo não é real, que não tem para que se preocupar. E aí quando ele entende que não tem para que se preocupar, ele se tranquiliza. Ok? Jaislânia Gomes, Tarraxa Bandeirão, o grande cantor Tarraxa Bandeirão, Bianca Fernandes, Jaqueline Souza. A médica passou, mas eu não tomei porque fiquei com medo. Se a médica passou, ela sabe, né? Ela não vai passar para você o medicamento que vai te causar coisas graves, né? Como eu falei a você, eu estou falando de automedicação, tá, Cícero? Mas só a médica passar o remédio, eu não sei nem se for uma psiquiatra, né? Se for uma clínica geral, eu acho que ela deve ter te orientado, qualquer médico responsável vai orientar isso aí para que você procure algum especialista na área. Né? O que precisa, além do remédio, se você tomou ou não tomou, é procurar essa terapia de orientação, é encontrar, não é a causa, parece que você já sabe qual é a causa, é mais do que isso, é encontrar como mostrar para o teu cérebro que aquilo não é mais um perigo, como mostrar para o teu cérebro que é possível viver apesar desse problema, que a gente pode viver, que esse processo, pelo que eu entendi, foi o processo da morte da tua mãe, é um processo natural, tá? Que na verdade eu nem chamo de morte, tá, gente? Eu hoje não acredito em morte no sentido de você morreu, acabou, por exemplo. Acho que poucas pessoas estão aqui acreditam nisso. Então, você acredita que a morte é simplesmente uma passagem, que é simplesmente nossa energia transferida para outro local? Tem muito sentido a gente se desesperar tanto para morrer também, ou não querer viver mais, porque eu entendo que a morte é um processo tão natural como o nascimento, né? Ou como a doença. Todos são processos naturais. Quando a gente começa a entender que cada etapa da vida da gente é um processo natural, problemas é um processo natural, doença é um processo natural, erro é um processo natural, preocupação é um processo natural. Então a gente começa a ver mais naturalmente. O problema nosso hoje é que a gente entende que cada coisa, por mais simples que seja, como algo que deve ser evitado, né? Deve se evitar o erro, deve se evitar o problema, deve se evitar o que tanto, tá? E a gente acaba não vivendo, tá? Estou com uma dorzinha de cabeça, então tenho que tomar um remédio urgente, porque esse dor de cabeça aqui não posso ter dor de cabeça, né? Já hay pessoas dizendo que quando eu penso que vou adoecer, já tomo remédio. Olha o problema que é. Quando eu penso que vou adoecer,
já tomam remédio. Então isso é grave, né? Porque muitas vezes a dor, eu não vou falar sobre isso agora porque demora muito tempo, mas muitas vezes a dor ela está por trás, tá bom? De algo que está nos tentando mostrar alguma coisa. Deixa eu dar um exemplo bem rápido aqui para vocês entenderem melhor. Você está com, esqueci agora como é que chama, o apêndice inflamado, tá? Ele não está a ponto de tão grave que precisa fazer a cirurgia, mas ele começa esse processo e daqui a uns dias vai gerar o apendicite, né? Que é a cirurgia para a doença do apêndice, tem que ser feita uma cirurgia, tá? Então começa a dorzinha e você começa a tomar um analgésico e procura saber por que essa dor está seguindo de você, mas a dor está lhe avisando que alguma coisa do teu organismo está errada. A dor está lhe avisando que alguma coisa está errada. Você insiste em tomar remédio e não vai procurar a origem daquele problema. Daí, o apêndice inflama, e aí ele pode chegar ao ponto de popularmente falando, né, um linguagem popular, estourar e levar a pessoa a óbito. Por quê? Porque a pessoa, ao invés de sentir a dor e procurar fazer o exame, saber o que é dor, ela vai tomar um analgésico. Então, muitas vezes acontece também com a parte mental da pessoa. Você tem um problema de origem mental, tá, ou emocional, e começa a tomar remédios que vai silenciar a tua mente por alguns minutos, por algumas horas. Mas depois, quando para de tomar o remédio, o problema volta. E aí você, em vez de procurar um terapeuta, alguém para te ajudar, insiste em tomar remédio. O que vai acontecer? Em algum momento esse problema vai estourar, e aí progride para uma ansiedade, estado mais grave, progride para depressão, progride para síndrome de pânico. Por quê? Porque no começo era simples, você podia resolver e você não resolveu. Ok, gente? Já são 53 minutos de live. Acabei me estendendo mais do que o que estava previsto. Espero ter ajudado. Tá? Agradeço a todos que estiveram aqui comigo, que passaram por aqui. São 21 comentários, 19 curtidas. Né? São muitas pessoas que passaram aqui do nosso vídeo, que nos ouviram. Minha amiga Ceissa, depois se eu puder te ajudar, Ceissa, entre em contato comigo, ok? Vou deixar meu número aqui. Se eu puder te ajudar de alguma forma, pode entrar em contato comigo, tá? Mandar mensagem para mim, que a gente vai conversando e ver aí o que pode fazer, tá bom? Uma ótima noite para todos vocês, já são 9 horas e 1 minuto, até a nossa próxima oportunidade. Vou continuar fazendo lives periodicamente, né? Possivelmente umas 2 lives por semana, se eu conseguir 2 a 3 lives por semana, eu quero fazer isso. Lembrando que eu estou aqui no meu espaço, tá? Então esse aqui é o espaço nosso aqui, é o espaço terapêutico de saúde e harmonia, então é um espaço que o Francimar colocou aí no começo da live, onde a gente consegue atender as pessoas melhores, um espaço bem silencioso, bem tranquilo, e também faço atendimento online, tá? Qualquer parte do mundo, né, hoje com a internet, e a gente está conseguindo grandes resultados para as pessoas, exatamente nessa parte de aconselhamento. Então, quem quiser me procurar, quiser nos procurar, estiver à disposição, manda mensagem no meu Facebook ou manda aqui no meu telefone, tá, no meu zap, que a gente ajuda no que for possível. Então, gente, 9 horas e 2 minutos, vou ficando por aqui, até a nossa próxima oportunidade.